Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Super Mario Bros, o filme. Ele estreia oficialmente nos cinemas no dia 6 de abril, mas eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e olha, eu digo pra vocês que eu amei o que eu assisti e esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem spoilers pra eu falar o que eu achei, coisas pra vocês prestarem atenção e aí depois a gente volta pra falar com spoilers, até porque tem muita coisa pra falar e assim, gente, a gente não vai cansar de falar desse filme. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, o que a gente acompanha aqui no filme, né? A gente vê o Mario e o Luigi, que são encanadores, e eles acabam indo parar no mundo cogumelo. Só que no momento que eles chegam lá, o Bowser, ele tá tentando o domínio dos reinos. Então, eles acabam embarcando nessa jornada. Eu acho que é muito válido eu falar como que tava a minha expectativa pro filme, porque eu acho que isso também ajuda vocês a entenderem como que eu fui assistir ao filme. E assim, gente, quando eu vi o primeiro trailer, eu só vi um trailer, eu não fiquei vendo vários materiais e tudo mais, porque quando eu fosse cobrir o filme aqui no canal, eu só ia fazer os vídeos realmente, não ia essencialmente falar sobre os trailers, então eu gosto sempre de ter uma experiência com poucas informações, vamos falar dessa forma. Mas, quando eu assisti ao trailer, eu tinha sentido que ia ser um universo de muitas referências. O trailer já deixa claro que eles iam trabalhar todas as possibilidades de Mario que a gente viu desde os anos 80 aí, sabe? E de fato o filme contempla isso, mas já vamos chegar lá. E assim, gente, assistir ao trailer já é super nostálgico, você brilha os olhos, né? Só que eu tentei muito não ficar com uma expectativa alta, porque eu não sabia essencialmente como que eles iam contar essa história, se ia ser uma história boa, e eu digo pra vocês que é. Ela é uma história, vamos dizer assim, relativamente simples, mas é uma história muito redondinha. Ele é um filme que, assim, gente, eu tenho quase certeza que vai dar muito certo, quer dizer, pelo menos eu tô torcendo pra que a bilheteria seja boa e pra que se torne uma grande franquia, mas dá pra perceber que aqui eles tentaram fazer, assim, um filme que fosse muito bom, que entregasse as referências pra quem jogou e entregasse uma boa história e, se der certo, se torna, assim, uma grande franquia. Então, dá pra ver que eles focaram em ser uma história boa e eles fizeram isso muito bem, até por conta do background que eles acabam contando dos personagens. Então, assim, eles acabam construindo um background pra Peach, um background pro Mario e pro Luigi, mas tem muitas características do Mario, né, por ele ser o protagonista, que eles acabam se aprofundando um pouco mais. O Luigi acaba ficando como player 2 ainda assim aqui no filme, mas eu acho que eles conseguiram construir muito bem e até mesmo fazer como que essa jornada iria acontecer, como que eles se unem, como que eles são convencidos e tudo mais. Então eu acho que eles conseguiram dar uma entrada legal para essa história, inclusive trabalhando aí, né, o mundo do Mario e o mundo do reino dos cogumelos, como que ele se envolve. Eu achei muito legal, inclusive como eles construíram a relação do Mario e da Peach. Não é uma história de amor clichê, vamos falar dessa forma, até para não estragar muito a experiência de vocês. E falando na princesa, eu preciso só fazer um parênteses aqui. Eu gostei muito de como eles trouxeram a personalidade dela, que é uma personalidade que faz muito mais sentido até pro que a gente vê aí nos jogos. Mais uma das coisas que eu queria falar é que eu gostei muito de como eles trabalharam o Mario. Tem um aspecto de uma característica dele que vai ser totalmente essencial até para ele abraçar essa jornada, e eu acho que eles trabalharam isso muito bem aqui. Agora, vamos falar sobre esse mundo, a forma que eles trabalharam, porque assim, é realmente muito impressionante. O filme, ele é sim um vômito de arco-íris de referência, então você vai assistir, você vai ver muita coisa ali. As referências, além das do Mario, até como eles trabalham as coisas nas fases e tudo mais, também tem outros jogos da Nintendo, jogos antigos e tudo mais. Eu diria que algumas dessas referências são similares a Jogador Número 1, sabe? Que é um filme que trabalha o universo dos games e ali você vai pescando, ah, nossa, o Pac-Man. Então tem referências desse tipo. Mas o que eles trabalham do universo do Mario, dos jogos do Mario, é assim um negócio impressionante. Apesar deles ainda trabalharem um mundo surrealístico, né? Afinal a gente tá falando aí de blocos que flutuam e tudo mais, ainda assim é muito legal como eles explicam algumas coisas, como que eles fazem as fases acontecerem, né? Como que as coisas vão evoluindo. Então, a gente tá aqui no cenário que é inicial do Reino dos Cogumelos, como que vai escalonando, indo para outros cenários, até mesmo, por exemplo, a fase do arco-íris, como que eles envolvem isso aqui, como que eles constroem a história e também constroem o kart ali acontecendo, sabe? Que é algo que tá nos trailers. Então, assim, eu acho que tudo é muito bem encaixado, tudo é muito bem explicado, inclusive
e como eles se atentam a esses detalhes. E falando nos jogos, tem uma coisa que também é muito legal, é como eles trabalham as características dos personagens. Então, por exemplo, a Peach ser uma personagem mais ágil, né? Também as roupinhas, como eles acabam utilizando, o que vai ganhando, como ele faz. Tem uma das roupinhas do Mario que ele usa, que no vídeo com spoilers a gente fala um pouquinho mais, que sério, eu achei muito legal, ainda mais pra quem é gateiro. Eu acho que eles souberam utilizar muito bem os elementos que estão aí nos jogos e como colocar nessa história do filme. E não só, gente, como ele é um filme que vem de um jogo e é uma animação, dá pra ver que eles tiveram muitos cuidados com coisas que condizem ao Mario, como por exemplo, quando a gente vê o Mario Odyssey aí, que é um dos mais recentes, né, a gente já vê uma evolução gráfica enorme. Então, a gente vê que eles tiveram muito cuidado na animação. A animação desse filme aqui, gente, tem coisa que você vê textura, é muito surreal o detalhamento que eles trabalharam esse universo, esses mundos que a gente vai passando, eles tiveram um cuidado muito grande. E outra coisa que também chama muita atenção aí nos jogos do Mario é a trilha sonora. Gente, a trilha sonora, pra mim, é um evento à parte desse filme, porque primeiro que eles trabalham sim as trilhas dos jogos, mas também como eles trabalham com variações dessa trilha, seja em algum momento ali de cena, ou algo que tá pra acontecer, vamos supor, algo sombrio, e aí vem. Então, tipo assim, eles conseguem trabalhar, dar o tom do que vai acontecer ali na cena, previamente pelo que a gente acompanhou nos jogos do Mario de uma forma geral. Então a trilha sonora, ela é muito bem trabalhada, mas não só a trilha sonora original, mas também as outras trilhas que eles colocam, que tem muita trilha dos anos 80, que é justamente para contemplar a criação do Mario. A primeira aparição do Mario foi no Donkey Kong e foi nos anos 80, depois ele ganhou o próprio jogo. Então é muito legal como eles acabaram trazendo essa linguagem também. O Mario é dos anos 80, então vamos colocar a trilha sonora em abundância aí dos anos 80 e que faça também muito sentido com as cenas, além de, lógico, a trilha do Mario. Então assim, você vê que eles tiveram um cuidado absurdo. Eu realmente achei maravilhoso os cuidados técnicos, eu gostei muito de como eles trabalharam o filme aqui em aspectos que dizem muito ao jogo. Então assim, a gente tem um gráfico bom, eles vão fazer uma super animação com muita textura. A nossa trilha sonora é o forte, a trilha sonora vai ser super presente aqui no filme também, além da história, como eu tinha comentado, né? A gente realmente tem uma boa história e eu acho que o filme, de uma forma geral, ele traz justamente não a pretensão de ser uma grande franquia, apesar de, assim, ter um potencial enorme e eu acredito que possa ser sim, mas sim em te dar uma boa história, um bom filme, um bom entretenimento e vocês têm aqui com certeza. Gente, esse filme, ele é muito engraçado. A forma, inclusive, de como eles trabalharam o Bowser aqui, sabe? É surreal. A única coisa que eu preciso dizer pra vocês é que talvez role uma pequena frustração porque eles não trabalham muito o Yoshi. E o Yoshi, ele é um personagem muito querido aí pra quem joga os jogos. Digamos assim que tem uma menção, mas ele não é um personagem super trabalhado. Os personagens que eles acabam trabalhando mais aqui no filme é o Mario, o Luigi, a princesa, o Kong e o Toad. Mas eu também acredito que é justamente por eu estar falando de se tornar uma franquia, é que eles têm margem pra trabalhar muito. Apesar deles terem trabalhado muitas coisas de referência do universo dos jogos do Mario, vários jogos, desde o mais recente até o mais antigo. Nossa, gente, tem muita coisa, tipo de Mario Party também, Mario Kart, sabe? A gente viu isso nos trailers. Ainda assim, eles têm muita coisa ainda a trabalhar. Por exemplo, eu lembro de um jogo, eu não lembro o nome, mas era de torta, ou era uma subfase em algum momento, enfim. Era uma fasezinha lá que você tinha que ficar dando torta pro Luigi e tal. Eles podem incluir isso, até por algumas coisas que eles trabalharam da própria família do Mario e do Luigi. Por isso que eu falei, eles trabalham um background muito legal, então eles podem, tipo, trazer às vezes de easter egg, essa torta. Enfim, eles têm muita coisa pra trabalhar. Então eu acho que esses personagens que ficam de lado, Yoshi, Daisy, Rosalia, vários outros, eles podem sim ter um destaque em outros filmes, possivelmente, sabe? Eu preciso falar também do Toad, que, gente, eu gosto de jogar com o Toad, ele é um dos meus personagens favoritos. Eu adorei, ele vem como um coadjuvante, né, mas sempre ali junto. Eu acho que eles fazem muito jus o que cada personagem é, que nem eu falei, o Luigi, ele acaba ficando como segundo player aqui, o Toad também, é lógico, essa primeira história, principalmente, é muito focada no Mario, na princesa e no Bowser,
Bowser, que é o clássico, né? Mas também é muito interessante ver a crescente do Luigi. O Kong, ele é um personagem que ele tem bastante destaque e necessitava, né? Afinal, o Mario veio aí, né, dos jogos do Kong. Então, eu acho que faz muito sentido o que eles contemplam aqui nesse primeiro. E é aquilo que eu falo, vai com a cabeça que é um universo muito vasto, são muitos anos aí do jogo, você sai com uma experiência muito positiva. Como eu falei, ele é um filme muito engraçado, é engraçado até mesmo essas características em alguns personagens, como o próprio Bowser, que é todo, né, parrudão, vilão e tudo mais. Tem outro personagem que eu queria destacar aqui também, que é a Luma, que é um personagem que eu gostei muito da característica que eles trouxeram, mas no vídeo com spoilers a gente fala um pouquinho mais. Então assim, gente, esse filme, ele é pura empolgação, você sai nostálgico. Se você é um jogador, um player novo, recente aí dos jogos, ainda assim eu acho que você vai ter uma experiência legal, porque como eu falei, é um filme que ele se preocupa com a história, tem uma história legal, as coisas como rolam também. Super Mario Bros, o filme é uma excelente adaptação. Sério, eu não poderia ter saído mais feliz dos cinemas. E eu espero honestamente que vocês gostem desse filme. Sério, que legal ver Super Mario Bros, o filme dos cinemas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pro filme? Qual que era a expectativa de vocês? Como que vocês vão assistir? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!